Boa noite para você que vai participar aqui desse momento, né, da nossa live, do nosso Evangelho no Lar. A gente vai... Deixa eu até escrever boa noite aqui, para você que está entrando. Mais uma segunda-feira e nós estamos rogando a Jesus, né, que nos abençoe, que nos proteja. Estamos novamente aí um pouquinho apertados pela pandemia, mas faz parte. Vamos que vamos, tá bom? Oi, Marilena. Oi, a Meire Fernandes. Boa noite para todos vocês que estão chegando. Doris é nossa companheirona já há meses também. Vamos lá, gente. Nós vamos ler uma fábula do La Fontaine, desse livro aqui, ó. Opa, aqui. La Fontaine e o comportamento humano. As histórias, né? As fábulas são do La Fontaine e o Hamed, pela psicografia do Kiko, do Francisco Espírito Santo Neto, traz as explicações, buscando o moral, o dia a dia, como nós vivemos dentro de cada fábula. Eu só vou ler a fábula, claro, porque a explicação da noite é a Andréia, mas elas são muito interessantes para a gente estar pensando em que lugar nós nos colocamos. Tá? Certinho? Aqui a gente vai ler a rã e o boi. Uma rã vê um boi que lhe parece muito belo, por causa do seu porte avantajado. Ao se ver tão pequena, pois o seu tamanho correspondia de um ovo, a rã, invejosa, começa a alargar-se, a inchar-se e a esforçar-se para igualar-se em grandeza física ao boi. E dirigindo-se a outra rã, perguntou-lhe: Olhe bem, minha irmã, já aumentei o bastante? Absolutamente não, respondeu a companheira. E agora? Insiste a invejosa. Já estou parecida com ele? De maneira alguma, confirmou a outra. A rã estufou mais um pouco e perguntou novamente: E agora então, como estou? Você nem sequer chega perto dele. A rã idiota inchou-se tanto que estourou. O mundo está cheio de pessoas insatisfeitas. Todo burguês quer construir um palácio. Qualquer príncipezinho tem embaixadores. Todo marquês quer ter pajens como o rei os tem. Ele faz esse final porque ele vivia no século XVII. Então, ele estava rodeado de reis e burgueses. Vamos pensar. Esse nosso inchaço aí pode realmente fazer com que a gente exploda a qualquer hora. Vamos passar então a palavra para a Andréia, que a espiritualidade a envolva. E se vocês tiverem nomes, vão colocando, a gente vai anotando aqui. Uma boa noite. Boa noite, queridos companheiros, né, de segunda-feira. Hoje é a última segunda-feira do mês de janeiro já. Já passamos o mês de janeiro. Enquanto a Elaine falava, porque hoje eu fiquei em dúvida em dois temas para conversar com vocês: tolerância e afinidade. E mexendo nos apontamentos, eu tenho muita coisa escrita, fui tentar colocar em ordem, porque às vezes fica uma folha solta, eu não sou muito bem organizada, mas fui tentar organizar. Eu achei algumas coisas, reli e me emocionei. E aí eu falei, vou falar de afinidades. Mas a tolerância vai ser um assunto que nós vamos conversar outro dia, que eu acho que é necessário. Mas o que eu tinha visto aqui que eu queria conversar com vocês? O que é uma afinidade, né? Aí eu fui procurar no dicionário. Tendência a combinar-se. Ter afinidade é ter sintonia com as mesmas ideias, gostos, sentimentos, características de outra pessoa. Afinidade é uma base para um bom relacionamento. Muitos de nós optamos estar
com quem devemos e não com as nossas afinidades, para que consigamos nos equilibrar. Muitas vezes combinamos de não conviver com os nossos afins. Como assim, né? Então a gente vem para mergulha na carne e as nossas escolhas são conviver com pessoas que não são tão afins. Como que é isso? Porque talvez se nós viéssemos com aquele grupo mais afim, né, mais próximo e ele mais afim também, nós não teríamos trabalho de lapidar algumas coisas que nós queremos lapidar em nós. Então, lapidar o quê? A intolerância, a inveja, a maledicência. Às vezes isso acontece mais quando a gente está com pessoas que não são tão afins do que se nós estivéssemos num grupo afim. Aí eu lembro de um casal que muito afim, tipo alma gêmea. E aí eles vieram e aí eles voltaram para a pátria espiritual e resolveram que não iam vir juntos na próxima encarnação, porque cada um deles, quando eles vinham, era tudo muito muito certinho, muito, né, juntinho. Então eles não tinham muitos problemas entre os dois. Então eles resolveram que os dois precisavam crescer, então que eles iam vir apartados. Mas ela veio cega. E, em determinado momento, ele morre e doa as córneas para ela. Ou seja, mesmo assim, eles se reencontraram numa energia. Tão grande era a afinidade dos dois. Acredito que nós também temos pessoas que nós somos mais afins, mas que se a gente convivesse, nós não iríamos crescer como a gente deveria. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele teve o grupo de 12 apóstolos, que nós sabemos, que eram almas assim como nós, né? Almas simples, almas que estavam na luta do dia a dia, pessoas simples. E ele os chamou de amigos. Então, tá lindo nisso aqui, uma página da Meimei, que eu tinha lido outro dia, e eu fiquei pensando nela, porque João, ele perguntou agoniado assim para Jesus. João era o mais jovem. Senhor, por que predizes a nossa separação? Por que nos deixará, segundo profetizas? Aí ele fala, né, o João, é que encontrei contigo o que eu buscava, a compreensão, o amor fraterno, a simpatia e o conhecimento. Olha aí, almas afins nos encontros, né? Então, o João estava agoniado pela própria idade, né? Que ele já era muito jovem. Jesus já tinha dito que ia deixá-los, né? E ele não estava se sentindo mal com aquilo, né? Por que isso vai acontecer? Aí ele fala, Senhor, não nos abandone, precisamos de ti. O Cristo afagou-lhe a cabeça e passou as novas instruções, dentre as quais afirmou, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Isso está em João, né? Amigos foi a titulação mais expressiva que Jesus destacou do vocabulário para definir os companheiros. Isso naturalmente ocorreu porque nenhum de nós consegue algo realizar sem amigos que nos comunguem os pensamentos e nos auxiliem a concretizar os próprios anseios. Então, Jesus ali, entre os 12, com certeza tinha alguns que afinizavam mais, tanto que os espíritos falam que ele descansava a cabeça, quando ele estava cansado, no ombro de João, né? João deveria ser uma alma bem afim de Jesus, e ele ali fala para ele, olha, você agora já é meu amigo, né? Não é mais meu servo, não é um servo, né? E sim meu amigo, porque tudo que eu tenho, eu estou dando para vocês, tudo que eu sei, tudo que meu pai me falou. E a gente não tem condições de comprar doses de coragem, comprimidos de paciência, adquirir frascos de esperança ou injeções de fé. Mas a gente consegue o quê? Ter corações que nos amem, que são os amigos, né? Sempre mais amigos uns dos outros, que todos juntos vamos prosseguir nesse caminho do Pai Celestial. Então, quer dizer que nós não temos como comprar remedinho para a fé, para o amor, né? Para as nossas dores íntimas, mas nós temos os amigos. E eu fiquei pensando
o que nós temos oferecido para esses amigos nesse tempo onde a intolerância, olha aí, vai entrar a intolerância, tem nos cercado. Eu acho que nós somos às vezes tolerantes com aquele que nós dizemos amigos, mas muito intolerantes com aqueles que nós não afinizamos. Tem um vídeo do Paulo Goulart, muito interessante, que ele fala, aos amigos tudo, aos outros nada, né? É mais ou menos isso. Você é meu amigo, para você tudo. E como ter esse olhar mais apurado, que era o olhar que Jesus tinha para com todos, né? Ele não diferenciava um do outro. Neste momento onde nós estamos vivendo momentos de tanta intolerância, onde discursos de ódio, onde tudo é motivo para você dar o contra em alguém. Como ter esse olhar de Jesus, né? Então é treino e de vez em quando a gente sai do sério, sai da faixa, né? Como eu gosto de falar. Nós estamos numa faixa, né? E de repente a gente sai da faixa e fica tentando se achar, e aí entra em desequilíbrio. Então, por isso que a gente vem com as pessoas que não são afins. Porque se nós estivéssemos com os afins, como é que eles iriam nos colocar? Ah, não fica assim, não. Ele te magoou, mas né, daqui a pouco passa. Quando nós estamos com aquele que não é afim, ele fala, olha, ele te falou alguma coisa que é para você pensar. E a gente às vezes não quer pensar, né? Nós queremos ser a turma do mimimi. Ah, ele me magoou, e é isso aí. Então, tá na hora da gente dar uma olhadinha como nós temos sido com a nossa tolerância, como nós temos utilizado ela, a tolerância com os não afins, né? Porque com os afins a gente... Bom, peraí, deixa eu falar uma coisa interessante também, que eu conversei com o José Primo outro dia num lugar que eu encontrei. A gente estava de máscara, tá, gente? Não pode sair sem máscara. E a gente estava falando sobre nem era intolerância que a gente estava falando. Nós estávamos falando sobre irritabilidade. Que a gente, às vezes, fica irritado com as pessoas mais próximas. E que a gente precisa prestar atenção nisso. Então, fica esse ponto aí que eu também acho que deve ter muita gente passando por isso por conta das inseguranças que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. E eu trouxe uma história para vocês muito interessante, que é da reencarnação da mãe do Chico. Uma gracinha, né? Dona Maria João de Deus. Então, o ano era de 1997, era uma terça-feira à noite. Quando chegamos para visitá-lo, né, para visitar o Chico, ele contou-nos o seguinte caso. Hoje, minha mãe, Dona Maria de João de Deus, me apareceu e disse-me, meu filho, após tantos anos de estudo no mundo espiritual, estou me formando assistente social. Venho me despedir e dizer que não mais vou aparecer para você. Mas a senhora vai me abandonar? Olha só, Chico, em 1997, já tinha 87 anos, e mesmo assim perguntou se ela ia abandoná-lo. Então, a gente tem as pessoas que nós somos afim, essa mãezinha aí dele, né? Que ele conviveu só 5 anos, mas quanto que essa mãe apareceu para ele, o ajudou, né? Aí ela fala, não, meu filho, imagina você que seu pai precisa renascer. E disse que só reencarna se eu vier como esposa dele. Aí ela fala, fui falar com Cidália, a sua segunda mãe, que criou vocês com tanto carinho, jamais fez diferença entre os meus filhos e os dela. Ela contou-me também que precisa voltar à terra. Então eu lhe disse, Cidália, você foi tão boa para os meus filhos, fez tantos sacrifícios por eles, suportou tantas humilhações. Nunca me esqueci quando você disse ao João Cândido, ao marido, né? Que só se casaria com ele se ele reunisse todas as crianças de novo. Foi assim que o Chico voltou para casa, né? Porque as crianças estavam espalhadas por várias casas. Desde minha decisão de voltar ao corpo, tenho refletido muito sobre isso e venho perguntar-lhe se você aceitaria nascer como nossa primeira filha. Abraçaram-se muito, choraram. Quando eu me despedi dela, perguntei-lhe, Cidália, há alguma coisa que eu possa fazer por você quando for sua mãe? Olha que lindo isso. Ela me disse, Dona Maria, eu sempre tive muita inclinação para a música e não pude me aproximar de um instrumento. Sempre amei o piano. Pois bem, minha filha,
vou imprimir no meu coração desejo para que minha primeira filha venha com inclinação para a música. Jesus há de nos proporcionar a alegria de possuir um piano. A essa altura, Chico já estava chorando, e eu chorei muito na hora que eu li à tarde de novo. E agora também estou com vontade de chorar. Que lindo esse encontro, que linda essa declaração de amor, onde uma agradece a outra e oferece o ventre para a outra vir mergulhar na carne, né? Aí ela falou, continuou a falar, Dona Maria, seu pai vai reencarnar em 1997. Então, ele já tem 23 anos hoje, né? 23? 24 vai fazer. Vou ficar junto dele aproximadamente 3 anos, e renascerei nos primeiros meses do ano 2000. Mas a senhora já sofreu tanto, mãe, e vai renascer para ser esposa e mãe novamente? São os sacrifícios do amor. Até um dia, meu filho. Lindo o desprendimento dessa mãe, lindo o desprendimento da Cidália, a generosidade com que ela cuidou dos filhos dessa mãe. Eu me lembro da história dessa mãezinha tão jovem e sabia que ia desencarnar, né, quando foi para o hospital. Estava muito mal de saúde, ela sabia que ela ia desencarnar. E depois, quando vê, a Cidália também desencarna, tem os seus filhos, todos eles tinham muito tuberculose naquela época, né, e acabava levando as pessoas jovens para o túmulo. E então ali, espíritos, alguns afins, porque Cidália não tinha estudo nenhum, e quando ela encontra o Chico, pequenininho, né, ela entende, ele estava com 9 anos, ela entende que ele é uma criança diferente, que ela precisava dar uma atenção especial para ele. E ela consegue fazer isso de uma maneira simples, como ela tinha. Ela consegue fazer numa horta e vendendo as hortaliças para que o Chico pudesse estudar, né, porque eles não tinham ido à escola. Ela consegue entender que ele via os espíritos, ela nem sabia o que era, mas ela entende, ela chama até, como ele via o colorido, ela chama ele de irmãos arco-íris. Então, que lindo é esse desprendimento, essa afinidade que esses espíritos tinham trabalhando junto, né? Eu trouxe mais uma história para vocês, que o Chico contou para o Geraldinho. Geraldinho é um amigo do Chico, nos anos 80. Eles estavam conversando, já pensou, gente, sentar para conversar com o Chico, né? Aquela sabedoria, e de você ir anotando. Eu acabo anotando tudo, porque depois eu não quero esquecer, eu quero contar para outras pessoas, como eu quero contar para vocês. Eles estavam falando sobre a evolução dos planetas, né? Nos planetas mais atrasados que a Terra, que é Mercúrio, Plutão e a Lua. Ele diz, são penitenciárias onde ficam espíritos que faliram muito, que envolveram muita gente. Tanto que as pessoas falam que depois que o homem pisou na Lua, um deles nunca mais foi o mesmo. Não sei o que ele sentiu, o que ele ouviu, mas nunca mais ele não deu nem entrevista. Ele não deu entrevista e também ele não queria receber nenhum troféu, medalha, honra ao mérito por aquilo. Alguma coisa aconteceu lá, né? E nós vamos ficar sem saber, mas lá tem uma vibração diferente. Olha, são penitenciárias. Então, esses espíritos são levados para lá, para que não sofra perseguições aos montes, ou seja, isso aí é do amor de Deus, porque ele não deixa que os espíritos reconheçam aquela alma que está acabando de sair do corpo físico, né? Então, imagina a vibração desse planeta, como é que é, né? Então, nesse momento, o Chico conta para o Geraldinho onde está Hitler. Então, ele fala, Hitler, ao desencarnar, Hitler praticou o suicídio, tá? Ele foi retirado do corpo e foi levado por uma legião de espíritos para uma prisão em Plutão. Pela misericórdia de Deus, ele foi afastado para não sofrer perseguição. Então, a gente sabe que ele está numa solitária, ainda não sabemos se ele já está por volta de reencarnar, mas aonde ele ficou ali repensando nas suas atitudes, né? Repensando em tudo o que aconteceu, os equívocos que ele cometeu durante a sua vida. E é assim que somos nós. Por isso que se estamos só com os espíritos afins,
talvez a gente não reflita. Toda vez que me dão contra uma pessoa ou outra, espíritos que não são tão afins, como eu estou dizendo, é para eu parar para pensar, é para refletir que tem algo errado na minha conduta ou algo que eu preciso melhorar. Não gosto de usar a palavra errado, mas eu gosto de usar a palavra como se eu estivesse num descaminho e gostaria de encontrar um caminho melhor para seguir. Então, nós estamos passando momentos difíceis, já faz tempo que nós estamos dizendo isso. 2021 é ainda um ano para se pensar muito, para refletir muito. Nós ainda temos tempo para isso, porque nós ainda vamos ficar em casa, nós ainda não podemos ter aquela vida que nós tínhamos normal, de passear, de viajar, né? Pelo menos não do jeito que as pessoas faziam antes. Nós temos que nos cuidar e principalmente cuidar da nossa saúde mental. E a nossa saúde mental, ela vai muito além do que nós imaginamos, o que nós temos ouvido, o que nós temos falado. Agora há pouco eu estava olhando um grupo no WhatsApp e eu vi que alguém me deu um contra numa coisinha que eu não tinha falado nada. Talvez esse era o contrapé para me tirar do sério, entendeu? Então, talvez ficar menos no celular, né? Olhar menos o celular, porque eu já passei a tarde inteira olhando papel, arquivando, colocando em ordem todos os meus comentários evangélicos. Então, é isso que a gente tem que entrar nessa sintonia para que possamos ter afinidades espirituais, aí sim, melhor do que as que nós estamos fazendo aí, sintonia. Então, é um momento de dificuldade, sim, de crescimento também. Então, que cada um de nós faça a sua parte, né? Nós precisamos tomar cuidado ainda com o isolamento social. Então, eu não posso deixar de falar isso, porque tem me preocupado a cidade, o tanto de leitos disponíveis ou não, os desencarnes, né? Então, fica aqui o meu recado e o meu apelo para que todos se cuidem, né? E que segunda-feira que vem, já é fevereiro, meu mês, o mês do meu aniversário, que eu adoro, e a gente possa se encontrar novamente na segunda que vem, com a bênção de Deus, com o amor de Jesus, sobre a proteção de todos os espíritos que nos iluminam. Fiquem bem, beijos na alma, a gente se vê na próxima segunda. Nós vamos encerrando, fazendo a nossa prece, a nossa oração, agradecendo as palavras da Andréia, agradecendo a todos vocês que participaram. Nós vamos rogar a Jesus, a sua infinita misericórdia, que nos auxilie nesses momentos. Como disse a Andréia, um ano ainda que iremos precisar pensar, e nesse pensar, nós possamos trazer de dentro de nós questionamentos, aquilo que precisa ser trabalhado. Então, nós teremos aí ainda um tempo de reflexão, vamos aproveitar para fazer boas leituras, para orar, pedir pelas famílias, por aqueles que estão adoecendo, não só do físico, mas também da parte mental, espiritual. Que a espiritualidade possa socorrer a todos e amparar. Nós temos hoje os pedidos para Reinaldo Alves, Maria Dolores, Maria Clara, Cleide, Max, Cauê, Rita Ferreira, Sávio José, Maria Lúcia, Marisa, José Carlos, Denise, Margarida, Ivone, Pamela,
Adécio Davi, Vera Lúcia, Vânia, Andressa Rezende Correia, Luísa Rezende Dias Rosa, Helena Rezende Dias Rosa, Laura Rezende Dias Rosa, Romildo Bilato, Márcio Alencar, Luciane Almeida Luciano, Cleide Carvalho Alves Silva e família, Adriana Aparecida Ferreira, Aloísio Perini, Carol, Juninho, Cigana, Maria do Carmo, Ubaldo da Silva, Yolanda Matias Barreiro, Adriana Matias Gottschalk, Daniela Matias Gottschalk, Maria José Matias Gottschalk, João Henrique Germano Gottschalk, Júlia Gottschalk Machado, André Machado, Luísa Gottschalk Machado. E os desencarnados Terezinha Luciano, Adécio Simeone, Jéssica Diniz e Dolores Mendonça Garcia. E nós vamos então encerrando mais um evangelho. Obrigada, espiritualidade amiga, que tem estado presente nas nossas vidas, nos fortalecendo, nos amparando. Obrigada pelas experiências, pelas oportunidades, pelas amizades, por tudo que estamos vivendo. Pedimos à equipe médica que vá aos lares desses que foram citados e de outros tantos que vêm à nossa mente. Que a nossa água seja fluidificada com a medicação que necessitamos. E te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite para todos vocês. Daqui a pouquinho nós vamos estar com o Dr. Jorge Splitstozer. Olha que difícil também. Eu fui repetir o nome aqui da Adri Gottschalk, que até falei, ai, que difícil, né? Aí você vai repetindo. E depois é o Dr. Jorge Splitstozer, amigo nosso, querido, que se prontificou a fazer a live das 20 horas e o tema vai ser reflexões. Se você, olha que interessante, né? A Andréia trouxe vários pensamentos e o Jorge vai falar para a gente de reflexões. Então, eu espero vocês também prestigiando o trabalho dele às 20 horas. Um grande beijo, uma boa semana de muita luz e até segunda. Tchau, Andréia. Fica com Deus. Tchau, tchau. Eu também, querida.